Há uma parte de você que não cresceu. Ela não aparece nas fotos, não assina documentos, não responde mensagens, mas é ela quem treme quando alguém te rejeita. É ela quem quer desaparecer quando você erra. É ela quem grita em silêncio toda vez que você sente que não é suficiente. Essa parte é a sua criança interior. E enquanto ela continuar ferida, você pode mudar de cidade, de trabalho, de relacionamento, mas a sensação de vazio e de repetição vai te acompanhar como uma sombra silenciosa. Carl Jung dizia que tudo aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino. Ou seja, aquilo que você não cura, você repete. E hoje nós vamos falar justamente sobre isso. Como curar as feridas da infância à luz da psicologia profunda de Jung. E por que fazer isso pode mudar absolutamente tudo na sua vida. Talvez você tenha crescido ouvindo. Já passou, não foi tão grave assim. Tem gente em situação pior. Você precisa ser forte. E então você aprendeu uma espécie de sobrevivência emocional. Engolir o choro, diminuir a própria dor, fazer piadas sobre aquilo que partiu a sua alma. Mas o inconsciente não trabalha com frases prontas. Ele trabalha com memórias, sensações, símbolos. E aquilo que não foi acolhido volta, disfarçado em crises de ansiedade, medo sem explicação, dificuldade de confiar, relacionamentos que começam sempre do mesmo jeito e terminam da mesma forma. Jung não via nossos problemas como meros defeitos de caráter. Para ele, cada sintoma é uma mensagem, uma lembrança da alma dizendo: eu ainda estou aqui, eu ainda preciso ser escutada. Neste vídeo, eu quero caminhar com você por 3 movimentos essenciais. Reconhecer as feridas da infância que ainda atuam em você hoje. Compreender como elas se conectam com a criança interior e com a sombra. Iniciar um processo real de cura, com práticas simples, profundas e simbólicas, inspiradas pela visão junguiana. Não se trata de culpar pai e mãe. Não se trata de se prender ao passado. Trata-se de recuperar algo que você perdeu lá atrás. A sensação de ser visto, de ser digno, de ser inteiro. Antes de seguir, eu quero te pedir algo que ajuda a fortalecer nosso canal e também continuar te entregando conteúdos que vão contribuir com seu processo de desenvolvimento. Se esse tema toca algo em você, se em algum momento você já sentiu que carrega dores antigas que não sabe nomear, considere se inscrever no canal e deixar o seu like neste vídeo. Aqui, nós vamos seguir mergulhando na psicologia de Jung, na cura da alma, na criança interior, em temas que não são leves, mas que são necessários. O seu gesto ajuda esse conteúdo a alcançar quem também está em silêncio, segurando a própria dor sem saber por onde começar. Vamos à base de tudo. Quando falamos em feridas da infância, não estamos falando apenas de grandes traumas. Às vezes, a dor nasce em coisas aparentemente pequenas. Uma mãe presente, mas emocionalmente distante. Um pai que sustentava a casa, mas nunca ofereceu um abraço. Uma família que só valorizava você quando você tirava boas notas, ajudava demais, era responsável, maduro, forte. A criança diante disso não pensa: meus pais têm limitações emocionais. Ela pensa: eu é que não sou bom o bastante. Algo em mim é defeituoso. Para ser amado, eu preciso me adaptar. É assim que nascem muitas das feridas que Jung chamaria, mais tarde, de complexos. Núcleos emocionais intensos que ficam no inconsciente e se ativam quando algo parecido acontece no presente. Por isso, às vezes, uma simples mensagem ignorada te machuca muito mais do que parece razoável. Não é só o silêncio de hoje. É o eco de todos os silêncios antigos. Ao longo deste vídeo, nós vamos olhar para 5 feridas muito comuns que se formam na infância. Abandono, físico ou emocional. Humilhação, quando sua vulnerabilidade foi ridicularizada. Traição,
quebra de confiança em figuras importantes. Injustiça, quando você era punido por ser quem era. Negação da individualidade, quando sua essência foi corrigida para caber no padrão alheio. Nós vamos entender como cada uma delas dialoga com a sua criança interior e com a sua jornada de individuação. Esse caminho que Jung descreveu como o processo de se tornar quem você realmente é. Mas antes de falar de conceitos, eu quero te convidar a um primeiro movimento simples, porém extremamente poderoso. Feche os olhos um instante, se isso for possível agora, e tente se lembrar de você entre 5 e 8 anos de idade. Onde você morava? Como era a sua casa? Havia barulho? Havia silêncio? Você se sentia visto? Ou mais como alguém que precisava não atrapalhar? Não force memórias, basta perceber a sensação que vem. Às vezes é uma imagem, às vezes é só um peso no peito. Essa sensação já é a criança interior te respondendo. Ela não fala com palavras elaboradas, ela fala com emoções. Guarde essa imagem. Nós vamos voltar a ela. Quando Jung falava da criança interior, ele não se referia a uma fantasia poética ou a um mero recurso motivacional. A criança interior é um arquétipo vivo em nós. Um símbolo da nossa espontaneidade, da capacidade de confiar, de brincar, de criar, mas também o lugar onde se concentram as nossas dores mais antigas. Toda criança precisa de 3 coisas fundamentais: ser vista, ser protegida e ser validada. Quando uma dessas bases falha, ela encontra um jeito de sobreviver, e esse jeito muitas vezes se torna o seu padrão de vida adulta. Veja alguns exemplos. A criança que não foi vista se torna a adulta que precisa se destacar o tempo todo, ou que desiste de tentar ser notada. A criança que foi ridicularizada quando chorava, cresce achando que sentir é vergonhoso e veste a máscara do forte, do frio, do independente demais. A criança que se sentia responsável pela tristeza dos pais vira o adulto que carrega o mundo nas costas, que se sente culpado por dizer não, que precisa salvar todos à sua volta. Essas máscaras, que Jung chamava de persona, não nasceram por acaso. São armaduras que um dia foram necessárias. O problema é que, quando você as confunde com a sua verdadeira identidade, você se perde de si mesmo. Curar as feridas da infância não é virar criança de novo. É fazer algo profundamente adulto. Assumir o compromisso de ser, hoje, o cuidador interno que você não teve na época em que mais precisava. Quero que você comece a perceber um ponto importante. Você não está quebrado. Você está ferido. E isso muda tudo. Algo quebrado na lógica do mundo é jogado fora, substituído, descartado. Algo ferido, porém, pode ser cuidado, pode ser tratado, pode cicatrizar, deixando uma marca, sim, mas já sem dor aberta. Jung via a ferida como um possível portal para o self, o si mesmo, essa dimensão mais profunda da nossa psique, onde mora a nossa totalidade. É como se justamente nos lugares em que fomos mais atingidos, estivesse escondido um chamado. Volte para si. Você não é só o que te aconteceu. Para começar a caminhar nesse processo, eu quero te propor um primeiro exercício simbólico, muito simples. Assim que puder, pegue um papel e escreva no alto da página: hoje eu reconheço que na minha infância me doeu. E deixe a frase aberta. Não se preocupe em escrever bonito nem certo, apenas deixe a mão seguir. Podem vir lembranças claras ou apenas sensações. Me doeu não ser ouvido. Me doeu ver brigas. Me doeu me sentir sozinho mesmo rodeado de gente. Esse gesto é como acender uma pequena luz num cômodo escuro. Você não está resolvendo tudo, mas está dizendo para a sua criança interior: eu estou disposto a te escutar. A seguir, vamos nomear essas feridas com mais clareza, entender como elas se manifestam hoje na sua vida e começar a caminhar passo a passo num processo real de cura e integração. Siga comigo.
Você não precisa voltar para o passado para morar nele, mas precisa olhar para ele para não ser mais governado por aquilo que não lembra. Agora, vamos falar sobre a primeira grande ferida, o abandono, que muitas vezes não foi a ausência do corpo, mas a ausência da alma. O abandono não é apenas quando alguém vai embora. Às vezes, ele acontece com pessoas presentes o tempo todo, presentes no calendário, ausentes no coração. A ferida do abandono nasce quando a criança, ao perceber que suas necessidades emocionais não encontram acolhimento, conclui em silêncio: eu não sou importante, eu incomodo. Se eu precisar de mais, vão me deixar. Jung observaria que esse tipo de vivência cria um complexo de abandono, um conjunto de emoções, imagens e crenças que se ativa sempre que uma situação atual lembra, ainda que vagamente, aquela antiga sensação de ser deixado para trás. É por isso que na vida adulta você pode se apegar rápido demais a qualquer sinal de atenção, aceitar migalhas emocionais com medo de ficar sozinho, ou fazer o oposto, afastar-se de quem se aproxima com medo de sofrer tudo de novo. Não é drama, é lealdade inconsciente a uma dor antiga. Quero te propor um exercício profundo, mas simples. Se puder, faça mais tarde com calma. Pegue um caderno, escreva no topo da página "Querida criança que eu fui" e comece a escrever como se você, adulto, estivesse falando com você, criança. Talvez você diga: me desculpa por ter ignorado sua dor por tanto tempo. Eu sei que você se sentiu sozinho. Eu sei que ninguém te explicou o que estava acontecendo. Não tenha medo de parecer ridículo. Jung sabia que o inconsciente responde a símbolos, não a aparências. Quando você escreve dessa forma, está começando um processo de reparentalização interna. O adulto que você é hoje passa a oferecer amor, proteção e validação à criança que teve que enfrentar tudo sozinha. Quero aproveitar este momento para um convite. Se até aqui alguma frase, alguma imagem, algum trecho te tocou de verdade, escreve nos comentários o que mais ressoou em você. Não é só engajamento, é um registro. Quando você nomeia a própria experiência, você já começa a organizá-la dentro de si. Pode ser algo simples como: percebo que ainda tenho medo de ser abandonado, ou sinto que nunca me permiti chorar pelo que vivi. Esse comentário não é para o algoritmo, é para a sua alma, marcando que hoje você começou a olhar para lugares que evitou por tanto tempo. A humilhação é uma ferida que corrói por dentro. Ela aparece quando a criança é exposta, ridicularizada, quando suas lágrimas viram motivo de piada, quando a vulnerabilidade é motivo de castigo. Diante disso, ela aprende uma lição. Se eu mostrar quem eu sou, vou ser ridicularizado. Se eu chorar, serei motivo de vergonha. Então ela levanta uma muralha. Vira o engraçado da turma, o sarcástico, o que não sente ou o que se esconde. Jung chamaria isso de um fortalecimento exagerado da persona, essa máscara social que usamos para nos proteger do olhar alheio. A persona em si não é um problema. Todos precisamos de algum tipo de máscara social. O problema é quando você passa a acreditar que é apenas a máscara. A humilhação também pode se manifestar como uma voz interna cruel, que repete frases que talvez você tenha ouvido quando era pequeno. Você é exagerado, você é fraco, você é errado. Curar essa ferida exige um passo que parece simples, mas é profundamente revolucionário. Aprender a falar consigo mesmo de outra forma. Já a ferida da traição nasce quando alguém que ocupava um lugar de confiança quebra um pacto invisível com a criança. A promessa que nunca foi cumprida. O segredo revelado. A confiança jogada contra você. Na vida adulta, isso pode aparecer como dificuldade extrema de confiar em qualquer pessoa. Controle obsessivo para evitar ser ferido. Ou um padrão de se relacionar sempre com quem não é confiável.
como uma tentativa inconsciente de reconsertar a história. Jung diria que, enquanto esse complexo não for iluminado, você continuará oscilando entre desconfiar de todos ou se entregar a quem repete a mesma dor. Quero te propor um exercício simbólico para essas duas feridas. Pegue um papel e divida em duas colunas. De um lado, escreva o que me disseram. Do outro, o que é verdadeiro sobre mim. Na primeira coluna, escreva frases que marcaram sua infância, mesmo que nunca tenham sido ditas literalmente, mas que você sentiu. Você é um peso. Você é dramático. Você só atrapalha. Na segunda coluna, responda com a voz do adulto consciente. Eu não era um peso. Eu era uma criança pedindo amor. Eu não era dramático. Eu estava sentindo sem ser acolhido. Esse gesto, à luz da psicologia junguiana, é um ato de ressignificação simbólica. Você não muda o passado, mas muda a interpretação que governa o seu presente. Na próxima parte, vamos falar da injustiça e da negação da individualidade, e como isso se conecta diretamente com o processo de individuação em Jung. Esse caminho de retornar à sua forma original, depois de anos tentando caber em moldes que nunca foram seus. A ferida da injustiça nasce em ambientes rígidos, frios, moralistas, onde a espontaneidade de uma criança foi recebida não com acolhimento, mas com correção, crítica ou punição. Nesses espaços, a criança aprende cedo que existe uma forma certa de existir e que tudo o que não se encaixa nesse molde precisa ser escondido. Jung diria que, quando o ambiente não permite que a essência floresça, a alma cria uma adaptação defensiva. É assim que nasce o falso eu. Uma versão moldada para sobreviver, não para viver. Talvez você tenha crescido tentando ser o filho perfeito, o aluno exemplar, a criança que não causava problemas, que não pedia nada, que compreendia tudo, que fazia de tudo para não sobrecarregar ninguém. Mas o custo disso é alto. Perde-se a capacidade de dizer não, a coragem de discordar, a liberdade de desejar. O adulto que emerge dessa dinâmica muitas vezes vive sufocado por expectativas alheias e, ao mesmo tempo, totalmente desconectado de sua própria voz. A injustiça deixa uma marca profunda porque gera indignação reprimida, uma revolta que não pôde ser expressa e que mais tarde se transforma em rigidez, autoexigência extrema ou uma constante sensação de inadequação. A quinta ferida é a da negação da individualidade. Ela surge quando a criança foi constantemente corrigida, podada, ajustada para caber nas expectativas da família ou da sociedade. Seus gostos eram ridicularizados, suas fantasias eram coisas de criança, suas ideias eram tolas. Seus talentos foram trocados por habilidades mais úteis e sua alma foi se escondendo para sobreviver ao olhar alheio. Jung chamava o verdadeiro processo de amadurecimento de individuação, o caminho pelo qual o ser humano se torna quem ele realmente é e não quem o mundo exigiu que fosse. E é aqui que a cura da infância se torna revolucionária. Curar não é voltar ao passado, é resgatar a forma original da sua alma. Essa ferida se manifesta hoje quando você sente que não sabe quem é, tem medo de desagradar, abandona seus próprios desejos para manter a paz, vive em dúvida sobre suas escolhas. Sente que está interpretando um papel que não te pertence. A criança interior, quando tem sua individualidade negada, cresce tentando se adaptar ao mundo, mas, paradoxalmente, nunca se sente pertencente a lugar algum. Quero te propor um exercício poderoso. Pegue uma foto sua da infância, observe seu rosto, seu olhar, sua postura. Pergunte em silêncio o que você fazia quando era criança e abandonou para ser aceito. Permita que memórias, imagens ou sensações surjam. Agora, escreva: hoje eu permito que essa parte volte a viver.
Não importa se essa parte era artística, curiosa, sonhadora, inventiva, sensível ou até mesmo rebelde. Ela é um fragmento da sua alma pedindo para existir novamente. Se alguma dessas feridas falou diretamente com você, compartilhe nos comentários, não como exposição, mas como libertação. Escreva algo como: hoje eu reconheço a parte de mim que por tantos anos ficou em silêncio. Esse gesto abre espaço interno, organiza, ilumina. Jung acreditava que a cura emocional não acontece apenas na mente, mas através de símbolos que tocam corpo e alma. Jung sempre afirmou que o inconsciente não fala através de lógica, mas através de imagens, sonhos, estados emocionais e também através do corpo. O corpo guarda aquilo que não pôde ser nomeado, aquilo que a criança engolou para não atrapalhar, aquilo que doeu demais para ser dito. Por isso, muitas dores que você sente hoje, a tensão constante, o estômago apertado, a garganta travada, o cansaço emocional que não passa, não são fraquezas suas, mas memórias emocionais condensadas. Freud dizia que o corpo lembra. Jung foi além. Ele dizia que o corpo é símbolo vivo do inconsciente. Quando a alma não encontra espaço para se expressar, o corpo assume o papel de mensageiro. Essa é a razão pela qual tantas pessoas vivem desconectadas de si mesmas. Elas pensam a vida, analisam a vida, racionalizam a vida, mas não a sentem. E sem sentir, não há cura. A criança interior não precisa de discursos intelectuais. Ela precisa de presença, de um adulto que diga em silêncio: eu estou aqui. Você não precisa mais carregar isso sozinha. Quero te propor algo profundamente simbólico, que pode ser feito em 2 minutos. Coloque a mão sobre o peito. Inspire devagar, como se chamasse a criança interior para perto. Ao expirar, diga internamente: eu estou aqui com você agora. É simples, mas poderoso. O corpo entende, a alma entende. Outra dimensão essencial na visão junguiana é a sombra. A sombra é o lugar onde guardamos tudo aquilo que não fomos autorizados a ser. Sua sensibilidade, sua fome por carinho, sua raiva justa, seu medo, sua espontaneidade, tudo aquilo que um dia foi reprimido para que você pudesse sobreviver emocionalmente. Mas aqui está o ponto crucial. O que não é integrado governa. Por isso, às vezes, você reage com intensidade exagerada. Por isso, você se sabota quando está prestes a dar um passo importante. Por isso, você repete padrões que te machucam. A sombra não é inimiga. Ela é parte da alma pedindo reconhecimento. Se esse entendimento tocou algo em você, escreva nos comentários, não para mim, mas para você mesmo. Hoje, escolho escutar o que meu corpo tenta me dizer. Esse ato cria uma ponte entre a sua consciência e sua sombra. A seguir, vamos entrar naquilo que Jung considerava o coração da cura, a individuação. O processo de se tornar quem você realmente é, libertando-se das máscaras, dos medos, das repetições e da dor que você não escolheu carregar. Carl Jung afirmava que o maior privilégio de uma vida inteira é tornar-se quem você realmente é. Essa frase, que parece simples à primeira vista, esconde um dos princípios psicológicos mais profundos da humanidade. Ninguém nasce sabendo ser si mesmo. Todos nós somos moldados, feridos, condicionados e afastados da nossa essência. E a individuação é o caminho de retorno. Mas aqui está a verdade que quase nunca é dita. Não existe individuação sem atravessar as feridas da infância. A criança interior é o ponto de partida da jornada, porque foi ali, naquele momento frágil e formativo, que você aprendeu a sobreviver emocionalmente. E o que te fez sobreviver na infância pode estar justamente te impedindo de viver plenamente na vida adulta. Veja alguns exemplos. Se você precisou ser forte demais na infância, hoje sente culpa ao pedir ajuda. Se você precisou ser útil para ser amado, hoje tem dificuldade de descansar. Se você precisou esconder suas emoções para não incomodar,
Hoje teme mostrar vulnerabilidade. Se você precisou se adaptar para não ser rejeitado, hoje não sabe exatamente quem é. A cura não é apagar essas adaptações. É compreendê-las, honrá-las e substituí-las por escolhas conscientes. Na perspectiva junguiana, a individuação é um renascimento interior. Não é um processo linear. Não é rápido, não é confortável, mas é profundamente libertador. É como se você dissesse ao seu inconsciente: chega, hoje eu escolho viver a partir da minha verdade, não da minha ferida. Durante esse processo, você vai perceber 3 movimentos: o confronto com a sombra, reconhecer sentimentos que você aprendeu a rejeitar, raiva, insegurança, carência, ciúme, tristeza. A sombra não é um monstro, ela é uma parte de você que ainda acredita estar em perigo. O diálogo com a criança interior. Esse diálogo se torna diário, silencioso, natural. Você começa a sentir quando é ela quem reage, quando é ela quem teme, quando é ela quem pede colo. A integração, o momento em que você percebe que não precisa mais lutar contra si mesmo. Você passa a agir a partir de um centro interno mais firme, o si mesmo, o self. Essa dimensão profunda onde mora a sua autenticidade. É nesse ponto que você deixa de repetir e começa a escolher. Feche os olhos por alguns minutos. Imagine uma sala tranquila. No canto está sentado o seu eu de 5 anos. Aproxime-se sem pressa. Sente-se ao lado dele. Não diga nada, somente esteja. Depois de alguns instantes, diga internamente: eu estou aqui agora. Você não vai mais ficar sozinho. É simples, mas profundamente transformador. Esse gesto simboliza que o adulto, você, assume a função que faltou. E o inconsciente responde a símbolos com uma força que palavras lógicas nunca alcançam. Faça isso por alguns dias. Você vai perceber mudanças sutis. Uma fala interna mais gentil, uma coragem crescente, um descanso emocional que não existia. Jung alertava que, quando a persona, a máscara social, se torna mais forte que o self, a alma começa a adoecer. Você não nasceu para interpretar um personagem, mas provavelmente aprendeu cedo que precisava ser o forte, o responsável, o inteligente, o divertido, o impecável. Essas máscaras foram úteis, necessárias, protetoras, mas agora elas pesam, agora elas limitam. Agora elas te afastam de quem você é. Individuação é o ato sagrado de retirar essas camadas e perceber que há algo vivo, verdadeiro e luminoso embaixo de tudo isso. Se algo nessa jornada de individuação ressoou em você, escreva nos comentários: hoje eu permito ser quem realmente sou. Esse tipo de declaração, quando nasce de dentro, abre um portal simbólico na psique, como se você desse permissão para a sua alma respirar novamente. Vamos concluir esta jornada com um fechamento profundo, filosófico e transformador. A compreensão final de Jung sobre a cura, o papel da escolha consciente e o pacto sagrado que você pode fazer consigo mesmo hoje para iniciar, de verdade, sua própria libertação emocional. Chegamos ao ponto mais profundo desta jornada. E se você está aqui, é porque algo dentro de você, algo que talvez esteve adormecido por anos, decidiu despertar. Jung dizia que não há despertar da consciência sem dor. Mas ele também dizia que toda dor que é atravessada com consciência se transforma em força, em sabedoria, em caminho. Hoje, você não é mais a criança que sofreu, que esperou, que se calou, que aprendeu a se adaptar para sobreviver. Hoje, você tem recursos, palavras, escolhas, possibilidades que ela jamais imaginaria ter. A cura da criança interior não é um retorno ao passado, é um reencontro. É o momento em que o adulto que você se tornou estende a mão para o pequeno que você foi e diz com firmeza e ternura: eu estou aqui agora e não vou mais te abandonar. Esse pacto muda tudo. Ele altera a forma como você se relaciona, como trabalha, como descansa, como escolhe, como ama.
A ferida que você carrega não é um defeito, mas uma porta, uma chamada da alma pedindo para ser vista, integrada, acolhida. E quando você aceita atravessar essa porta, o que encontra não é fraqueza, é liberdade. Para Jung, cura não era eliminação do sofrimento. Cura era integração, reunir todas as partes fragmentadas de si mesmo em uma consciência que finalmente pode respirar inteira. Quando você cura a criança interior, a sombra perde seu poder destrutivo, os complexos deixam de governar suas escolhas, o corpo relaxa, a mente respira, a alma encontra direção. Você deixa de viver no modo sobrevivência e começa a viver em modo presença. Você deixa de reagir a partir da dor e começa a agir a partir da liberdade. Você deixa de interpretar um papel e começa a habitar a sua verdade. Essa é a essência da individuação. Voltar para casa, não a casa física, mas aquela casa interna onde você finalmente pode existir sem medo, sem máscaras, sem vergonha de sentir. Hoje, antes de dormir, quero te propor algo simples e profundo. Sente-se por 1 minuto. Coloque uma mão sobre o coração. Respire devagar e diga internamente: eu assumo o compromisso de cuidar da criança que eu fui com amor, paciência e verdade. Repita isso por 7 dias. Observe o que muda. Observe como a sua fala interna se torna mais doce, como o seu corpo se acalma, como sua vida começa lentamente a ganhar uma outra cor. A cura não acontece num dia, mas começa em um. E talvez esse dia seja hoje. Se existe algo que eu quero que você leve deste vídeo, é isso. Você não está quebrado, você está desperto, e isso é a sua força. O fato de sentir dor não significa que você falhou. Significa que seu coração ainda está vivo o bastante para pedir cura. Você não é definido pelo que sofreu, mas pelo que escolhe fazer com aquilo que sofreu. A infância feriu, mas o adulto escolhe. E essa escolha, essa coragem silenciosa de olhar para dentro, é o que transforma destino em consciência. Jung diria que o ouro da sua alma está escondido justamente nas partes que você rejeitou. E quando você ilumina essas partes, você se reencontra, você renasce, você volta para si. Se esta jornada tocou seu coração, se alguma parte de você sentiu que estava finalmente sendo vista, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Aqui, nós seguimos mergulhando em Jung, na alma humana, nas dores que pedem luz e no potencial de transformação que vive dentro de cada um de nós. Sua presença aqui faz diferença, e sua cura, ainda que silenciosa, tem o poder de transformar não apenas você, mas todos que caminham ao seu redor. Obrigado por chegar até aqui. Obrigado pela coragem de sentir. Obrigado por permitir que estas palavras encontrassem espaço dentro de você. Lembre-se, a criança que você foi não está perdida. Ela está esperando por você. E hoje, pela primeira vez em muito tempo, talvez ela tenha sentido que você está voltando para buscá-la. Até o próximo encontro. Seguiremos juntos com profundidade, consciência e a luz suave que nasce quando a alma finalmente se reconhece.